Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional nesse dia de Inter, dia de Colorado em campo, dia de estreia na Copa do Brasil. Colorado recebe o CSA no Beira-Rio para tentar encaminhar uma classificação, visando o jogo de volta no próximo dia 27 lá em Alagoas. O Mano Menezes vai modificar o time com mudanças importantes no esquema e com uma improvisação no lado direito na ausência do Fabrício Bustos. Maurício não treina e vira mistério no Internacional, que também anuncia a chegada de 2 reforços. Então te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero começar falando justamente sobre a partida de logo mais. A partir das 8 horas tem Internacional e CSA, estreia da Copa do Brasil. Inter que vive uma relação de amor e ódio, né, com a Copa do Brasil. As últimas 2 edições o Inter foi eliminado na primeira fase, caiu pro Vitória em 2021 e aquele fiasco histórico pro Globo no ano passado. Tenta fazer diferente, né, agora com jogos de ida e volta contra o time de Alagoas, que não tem um bom cartaz. Afinal, na temporada até agora, não foi bem nem no campeonato estadual, onde acabou sendo eliminado na fase classificatória, e na Copa do Nordeste, onde foi eliminado na fase de grupos como lanterna. Aliás, a Copa do Nordeste foi a última vez que o CSA esteve em campo, contra o Sport Recife, jogando no Rei Pelé, jogando em casa, perdeu por 3-1. Então é um time que vem numa temporada muito ruim, mas o que eu posso dizer para vocês é que esse time vai ser muito modificado no dia de hoje. Até 9 jogadores foram dispensados desde o dia 22 de março, que foi a última vez que o CSA esteve em campo por uma partida oficial, nesta derrota para o Sport jogando em casa. Na Copa do Brasil, o CSA eliminou o Brusque e a Tunaluso. A Tunaluso jogando fora de casa venceu por 1-0 e o Brusque venceu jogando em casa por 1-0 também. Então o placar mínimo foi o que fez o CSA e por isso chegou até aqui para encarar o Internacional. Eu posso tratar, né, o provável time do CSA da seguinte forma. O técnico Vinícius Bergantin, vai escalar o time com Dalberson, Arnaldo, Ednei, Rafael Foster, ex-jogador do Internacional, lá no começo dos anos 2000, né, passou pelo Brasil de Pelotas, passou pelo Botafogo, deve jogar com o Pará na lateral esquerda. Bruno Matias, William Oliveira, Iago e Tomás Bastos, Gabriel Tagliari e Robinho. É a tendência de time do CSA. Como vocês estão vendo, nenhuma grande figura conhecida aqui, mas é um time que chega diferente, modificado com as eliminações no começo da temporada. Já o Inter chega depois da estreia da Libertadores contra o Independiente Medellín, não disputou a final do Campeonato Gaúcho e vai ter algumas modificações. Uma por necessidade. O Fabrício Bustos está fora, né? Não joga contra a equipe do CSA e tem uma lesão muscular que vai tirar ele de um bom período aí dos gramados. A novidade, né, segundo apurado pela galera da Revista Colorada, é que o Matheus Dias de fato vai começar na lateral direita. A partir da informação deles, eu fui atrás. E o que me disseram é que o Inter não considera uma improvisação. Afinal, o Matheus Dias já jogou como lateral direito nas categorias de base. E mais do que isso, botar o Igor Gomes ou colocar o Gabriel Mercado seria deixar o time muito defensivo contra uma equipe que deve vir bem fechada para Porto Alegre. Então o Matheus é um cara que tem um pouco mais de saída de bola, ultrapassagem, né? Poderia, né, agregar e ser um pouco mais parecido com o Bustos do que seria o Igor Gomes ou o próprio Rodrigo Moledo. Ou melhor, o Gabriel Mercado com o Moledo entrando no setor de defesa. E essa é a primeira novidade. Do meio para frente, né, algumas surpresas podem acontecer. Os treinos da semana apontaram o Inter com 3 atacantes, com Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano no comando do ataque. Houve um choque no meio da semana entre o Pedro Henrique e o Moledo. Os dois estão relacionados para o jogo, mas farão um teste para saber se tem condições. A tendência é que sim, tá? Que os dois estejam aptos, o Moledo no banco e o PH jogando no time titular. O Maurício não treinou ontem, né? Então ninguém sabe ainda o motivo. O Inter diz que vai divulgar a lista dos relacionados nesta manhã. Até o momento que eu tô gravando o vídeo, não temos, né, a lista de relacionados para o jogo.
Então ainda há um mistério, né, para esse momento. Se fala da negociação do Maurício com o Red Bull Bragantino, eu vou ampliar na sequência aqui com vocês, tá? Como é que a gente pode projetar esse time do Inter então? Pelo menos o que eu tô esperando. Com o Kehler no gol, Matheus Dias na lateral direita, Mercado, o Vitão e o René, né? Então, sistema defensivo modificado só na lateral direita. Baralhas, Depena, Alan Patrick, Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano. É o time ideal? É o time melhor que o Mano poderia escalar? Deixa no comentário, quero saber a tua opinião sobre essas mudanças que o Mano está promovendo na escalação do Internacional. Quero dizer que a Mais Ágil antecipa o saldo do teu FGTS em 1 hora. Então agora tu tá vendo o vídeo, tá dando um tempo no trabalho, tá mais de boa, mas tá preocupado com problema financeiro, a Mais Ágil pode te ajudar. Tô deixando o link da Mais Ágil na descrição aqui do vídeo, onde tu pode chamá-los, tirar tuas dúvidas e já fazer o processo, que é 100% online, livre de burocracia e colocar até 10 saques do teu fundo de garantia na conta. Então, chama Mais Ágil, resolve esse problema em 1 hora, tá tudo resolvido e tu vai ficar bem na fita aí, sem problemas financeiros. Pra gente continuar os nossos assuntos aqui, eu quero falar sobre o Maurício. Afinal, como eu disse, ele não treinou ontem no CT do Parque Gigante e o assunto da venda tá muito vivo, né, no bastidor do Inter. Se fala muito nisso, né, com as fontes, dentro do próprio ambiente do Internacional circula uma informação de que o Bragantino vai vir forte pelo Maurício, e eu conversei ontem com algumas pessoas ligadas ao Red Bull Bragantino. O que me disseram? São duas situações. A primeira, o Thiago Escuro, que é executivo do Bragantino, está de saída, deve ir para o Mônaco, da França, e com isso, né, cria um problema, como qualquer pessoa que sai do trabalho, que é muito importante, e aí tem que colocar uma pessoa no lugar, tem que se inteirar do que está acontecendo, então tudo isso pode atrasar, né, a negociação do Maurício com o Bragantino. Outra situação é que o Bragantino já chegou nos valores que pode chegar. 10 milhões de euros é a proposta do Bragantino, só que o Braga quer 80% dos direitos econômicos do jogador. O Inter tem 50%, então a conta não fecha, né? O Inter ficando com 50% de 10 milhões de euros, fica com 5. E 5 é um valor que o Inter diz que não pode aceitar porque quer 8. Né? 8 milhões de euros por 50%. Ou seja, o valor total da negociação teria que girar em 16 milhões de euros ou alguém abrir mão da sua parte. Seja o André Curi, que é o empresário do jogador, ou o Cruzeiro, né, que também tem uma parte do vínculo aí, teria que ceder um valor para o Internacional para que a venda seja efetuada. O Maurício não está vendido, tá? Consegui confirmar com algumas pessoas, pelo menos até o presente momento que eu tô gravando. Não tem nenhum avanço por conta dessas duas situações. Pode mudar? Pode, né? O Inter, inclusive, não vou dizer que adoraria que o Maurício fosse vendido, mas entende da necessidade de colocar dinheiro no bolso em relação à venda de jogadores, né? Há um orçamento de 130 milhões de reais em vendas que o Inter precisa cumprir. Então isso pode acontecer. O Maurício não treinou ontem, vamos ver se vem algum informe do DM ou alguma negociação, ou se ele de fato vai estar relacionado e foi só um susto na atividade de ontem. Se um está saindo, 2 estão chegando. 2 anúncios oficiais já foram feitos pelo Inter. Jean Dias, atacante ex-Caxias, 32 anos, assinou até o final desta temporada um contrato curto, né, de 6 meses, vamos dizer assim, né, 8 meses, enfim, aí até o final da temporada deste ano. Chega num contrato curto, o Inter pagou 300 mil reais ao Caxias pela contratação e assina então até o fim do ano. E o Gabriel Barros foi anunciado nesta manhã, jogador que vem do Ituano. O Inter pagou, na verdade não pagou, né? O investidor pagou para o Inter 2,5 milhões para colocá-lo aqui no Beira-Rio e ele assinou um contrato até 2026 com o Colorado. O Gabriel Barros não pode jogar a Copa do Brasil, já jogou pelo Ituano, o Jean Dias pode jogar, mas acredito que não vai estar relacionado para o jogo de hoje, mas esteve na concentração do Inter, né? O René botou um stories ontem, né, do culto que rolou, né, na concentração, pessoal mais católico, né, da Bíblia, aquela coisa toda, o Jean Dias estava entre eles, tá? Então, tá lá no hotel, o Gabriel Barros também, mas os dois não devem jogar. Quem deve estrear é o Campanharo, que está relacionado para o jogo. Outro que vai ser anunciado é o Rômulo, né? Também já está em Porto Alegre, deve estar na concentração do Inter. Vamos ver se o Inter anuncia aí durante o dia a chegada desse jogador. Beleza?
KTO.com, te registra lá, hoje tem Inter em campo, Inter e CSA, tem 5 jogos da Copa do Brasil, tem Santos em campo, tem São Paulo e tem Champions League, tem Inter de Milão em campo e também tem o jogo da tarde pra mim, né, que é Manchester City e Bayern de Munique. Qual é o teu palpite? Deixa aqui nos comentários que eu tenho curiosidade de saber. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever e fazer o teu cadastro na KTO usando o cupom COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Aquele abraço, tamo junto e a gente se vê. Fui!